Olá, aqui é Carlos Henrique dos Anjos, médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês, e hoje, dia 5 de junho de 2023, eu estou junto aqui com a Oncologia Brasil na cobertura da ASCO de 2023. Hoje, na sessão oral de câncer de mama, a gente teve a apresentação de provavelmente um dos estudos mais intrigantes aqui da ASCO de 2023, que foi o SONIA Trial, um trabalho desenvolvido e conduzido inteiramente dentro da Holanda, que tem como intuito tentar entender o papel do uso de inibidor de ciclina para pacientes com câncer de mama hormônio positivo doença metastática em primeira ou em segunda linha terapêutica. Que estudo é esse então? Esse é um estudo de fase 3, randomizado, que inclui então pacientes com doença hormônio positiva HER2 negativo, metastático, que não podiam ter recebido nenhuma linha prévia de tratamento no cenário de doença metastático e que foram randomizados então para duas sequências terapêuticas. Na primeira sequência terapêutica, os pacientes recebiam, em primeira linha, inibidor de ciclina mais inibidor de aromatase e, quando progrediam, recebiam fulvestranto monodroga. E no outro braço, os pacientes iniciavam com inibidor de aromatase monodroga e, quando progrediam, recebiam fulvestranto mais inibidor de ciclina. O endpoint primário desse estudo era comparar se o uso de inibidor de ciclina em primeira linha seria superior ao uso de inibidor de ciclina em segunda linha em termos de PFS2, sobrevida livre de progressão 2, ou seja, somado o tempo para a fase de tratamento da primeira e da segunda linha terapêutica, a sequência que começava com inibidor de ciclina será positiva sim ou não em comparação à outra sequência terapêutica que usa inibidor de ciclina em segunda linha. Então esse é o desenho do estudo. Quem é a população desse estudo? Então, um pouco mais de 1.000 pacientes, 1.050 pacientes, para ser exato, muito bem equilibrado entre os braços randomizados. Aqui a gente está falando de 85% de indivíduos pós-menopausados, a gente está falando de 15% dos indivíduos com doença óssea exclusiva e a gente está falando de 35% aproximadamente de indivíduos com doença de novo metastática. Em termos do uso de ciclina, o uso de ciclina era de escolha do investigador, então poderia ser palbociclib, ribociclib ou abemaciclib, mas até por conta de quando o desenho do estudo foi iniciado, a imensa maior parte dos pacientes nesse estudo receberam palbociclib. Em torno de 90% dos pacientes receberam palbociclib aqui no estudo SONIA, conduzido pelo time holandês. Indo direto ao ponto, né? O PFS2, então, que é o tempo para falha de tratamento, levando em consideração o primeiro esquema terapêutico e o segundo esquema terapêutico, não foi superior no braço que iniciou o tratamento com inibidor de ciclina. Então, aqui o PFS2 foi 31 meses versus 26 meses no braço que começou com inibidor de aromatase e usou o inibidor de ciclina em segunda linha combinado a fulvestranto. O hazard não atingiu significância, não comprovando, então, a superioridade de usar inibidor de ciclina em primeira linha. Os dados de sobrevida global ainda não estão maduros nessa apresentação do estudo, que tem uma mediana de segmento de aproximadamente 37 meses, e a gente aguarda um pouco mais de tempo. Mas em termos numéricos, se alguma coisa, a sobrevida global mediana foi até superior na população que usou inibidor de ciclina em segunda linha ao invés de primeira, mas de novo, isso não tem nenhuma relevância estatística, ainda não tem tempo significante e evento suficiente para a gente chamar isso de significativo. Um outro ponto importante desse estudo é que foi feito coleta de critérios de qualidade de vida em múltiplos pontos do tratamento desses pacientes. E o estudo não conseguiu demonstrar que usar ciclina em primeira linha trouxe algum tipo de benefício em termos de qualidade de vida a esses pacientes. Então, usar a ciclina em primeira linha ou salvá-la para a segunda linha combinada fulvestranto não parece impactar em termos de qualidade de vida, sendo a qualidade de vida semelhante entre esses dois grupos. No entanto, fica bastante evidente pelo dado que o número de toxicidades grau 3 foi significativamente maior na população que usou o inibidor de ciclina em primeira linha. Muito provavelmente porque o tempo de uso de inibidor de ciclina foi bem superior naqueles indivíduos que usaram o inibidor de ciclina em primeira linha, o que fez com que você tivesse maior chance de acabar tendo toxicidade grau 3, aumentando assim a frequência de toxicidade grau 3 para essa população. Portanto, né, o estudo demonstra para a gente que ele coloca em xeque, na verdade, aí, o papel de usar obrigatoriamente o inibidor de ciclina em primeira linha,
permitindo que a gente considere a possibilidade, sim, de iniciar para boa parte dos nossos pacientes com câncer de mama, doença luminal metastática, tratamento com monodroga, ou seja, com inibidor de aromatase monodroga, e no momento da progressão, então, incluir o inibidor de ciclina junto, combinado ao fulvestranto. Alguns questionamentos que foram colocados ao colega da Holanda foi quanto à droga. Hoje a gente sabe que palbociclib nunca atingiu ganhos de sobrevida global quando randomizado a placebo nos estudos de fase 3. Então fica o questionamento se o resultado seria o mesmo se tivesse outros inibidores de ciclina sendo usado com maior frequência. E a outra coisa é que o estudo foi desenhado numa era onde a segunda linha terapêutica não incluía inibidores de PIK3CA, ou inibidores de AKT, ou inibidores de mTOR e assim por diante. Então, como fica o desenho terapêutico, como fica no dia a dia a sequência terapêutica à medida que a gente tem essas outras ferramentas. Mas acho que, na minha visão, talvez um dos estudos mais relevantes de câncer de mama aqui da ASCO de 2023, novamente, colocando em xeque a necessidade do uso de inibidor de ciclina para todas as pacientes em primeira linha, demonstrando que usá-lo em segunda linha parece garantir o mesmo tipo de sobrevida livre de progressão quando combinamos o tempo da primeira e da segunda linha, e parece não impactar negativamente, pelo menos na mediana de segmento que temos hoje, em termos de sobrevida global. Bom, aqui foi os dados do Sony, espero que tenham aproveitado e continuem nos acompanhando aí na rede social com todas as atualizações trazidas pela Oncologia Brasil da ASCO de 2023. Um abraço.